eu vou Gabriel. participar do Vinhas Cast, hein? Tá vendo só? Os filmes que eu tinha do Mourão, que ele já participou. Do Vinhas Cast, eu não, cara. Agora já pode dizer, eu ocupei a mesma cadeira que o Mourão. É a mesma cadeira que o Mourão, só não no Senado, né? Porque não Ainda, quer. né? Porque não quer. Ah, não é pra lançar campanha ainda. Ainda não. Segura, segura. Spoiler aqui. E aí, o Gabi.rec. Estamos gravando. Estamos gravando já. Então, primeiro de tudo, doutor Eugênio Correia, como eu sempre faço questão de chamar, doutor em entretenimento, né, no nosso estado aqui e do Brasil. Agradecer profundamente a estar aqui conosco, né, comigo, com a Paloma e o Gabi também, que a gente construiu esse sonho que é compartilhar conhecimento, e cada vez que a gente vai evoluindo, a gente consegue trazer pessoas de maior magnitude, e hoje, para mim, no nosso setor, para mim, é realmente uma realização poder, no meu programa, no nosso programa, estar te ouvindo, ouvir tuas histórias, ouvir como as coisas aconteceram. Então, obrigado por estar aqui, obrigado pelo tempo, né? Que a gente repete toda vez, o tempo a gente não consegue dar solução. Saúde, todo mundo fala, mas se a gente conseguiu trabalhar um pouco mais na vida, não é trabalhar um pouco mais, mas enfim, consegue comprar um remédio melhor, consegue dar um pouco de jeito. Claro que quando chegar a morte não tem muito o que fazer, mas o tempo em si não tem como. Não tem nada que remedie. Não pode ter pode ser o homem mais rico do mundo, não vai comprar tempo. Então, obrigado por estar aqui. Ainda mais nesse período agora, né? Pertinho do planeta, a gente conseguiu uma vaga na agenda para te ouvir, é realmente uma realização para todo mundo aqui. Gente, eu que agradeço aí, cara, tá? Vocês me convidarem para participar desse espaço aí que tanta gente legal já fez aqui e que eu acompanho sempre que posso. Tá? Admiro, tu és um comunicador, Diego. Parabéns, cara, tá? Parabéns pelo teu trabalho como empreendedor aí no setor esse nosso de entretenimento. Eu vi como tu começou. Né? Aliás, um dos meus mentores. Bom, muito obrigado, cara. Isso, fico muito feliz em ouvir isso, e porque quando a gente consegue contribuir um pouco aí para a carreira, para o desenvolvimento profissional de alguém, e que essa pessoa dá certo, a gente fica muito feliz, né? Se a gente contribuir com um tijolinho naquela construção, já a gente fica muito feliz. Então, parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço estar aqui. Eu adoro conversar sobre uma das coisas que é quase um filho para mim, né? Assim como eu tenho esse filho aqui, o Frederico, que está acompanhando hoje aqui esse podcast, junto. O Planeta Atlântida é um outro filho meu, que a gente nasceu, criou, conduziu. Hoje eu tenho mais tempo de estar aqui, de falar, de ficar na parte mais um pouco glamurosa do planeta. Eu me envolvo mais com Hoje, assim, o planeta é de duas empresas, da DC7 do Grupo RBS. Nós temos 40%, o Grupo RBS tem 60%. A gente tem um conselho, eu faço parte desse conselho, hoje estou nas posições mais estratégicas. Atuo, sim, no operacional, mas em coisas mais pontuais, não importa o tamanho. Agora, depois de alguns anos, esse ano me envolvi com a segurança, por uma questão aí de uma avaliação dos fornecedores que a gente tá trocando. Então, aí, pela minha relação, me envolvi um pouco. Estamos bastante envolvidos, estamos esse ano passando por um processo. A área da Saba lá, ela diminuiu. Porque, na verdade, todo mundo acha que o Planeta Atlântida, a vida inteira sempre foi na Saba. Ele, sim, é basicamente na Saba. Nos primeiros anos ele foi na Saba, mas ele foi crescendo e nós fomos locando áreas laterais da Saba. E áreas que, aos poucos, também a gente foi perdendo, e perdemos uma grande parte dela para um novo empreendimento imobiliário. E o Planeta, então, ele está um pouco mais compacto. A gente adequou. A capacidade dele de público, ela é um pouquinho só menor, mas ainda é 38 mil pessoas, né, por noite, então é uma capacidade boa, mas ela é menor. Ela é menor, a gente perdeu aí quase 12 a 15% aí da nossa capacidade de público. De vez em quando, aos sábados, ele dava sold out. Esse ano nós acreditamos que vai ser sold out, já tem áreas assim que está dando sold out. Então, assim, a gente vai administrar.
mas ele vai ficar com uma cara um pouco mais compacta. Né? Então, isso são coisas estratégicas que a gente tem que avaliar, né? Como é que vamos fazer nos próximos anos. Né? Permanência na Saba vai ter que ter modificações, obras, investimentos. Né? Uma eventual saída tem que se analisar bem o local que se vai. Então, claro que a gente já olha muitas áreas, né? São decisões que não são fáceis do planeta, a gente fez... Isso que eu ia tentar entrar nesse assunto, assim, como é que é mudar, ter esse... Como é que são essas várias horas de reunião, porque tem que entender, é a nível governo isso, né? Não tem como decidir, assim, não, vou trocar. Não, é que move o Brasil inteiro, né? A rede hoteleira, todo o transporte, enfim, é muita coisa que está em jogo, né? As pessoas que não participam do nosso dia a dia de entretenimento, elas não, eu vou no evento. Hoje em dia, um evento dessa magnitude tem preocupações muito além do que do portão para dentro, né? Sem dúvida, né? Todo um planejamento aí antes que a gente tem que fazer para dar certo. Essa parte logística, tu sabe bem, né? Sabe? Ela é complexa. O planeta, eu acho que ele nasceu no momento certo, na área certa. Não sei se hoje em dia não seria fácil tu lançar um evento já deste tamanho. É muito difícil. Ele foi crescendo. Quando a gente fez o primeiro Planeta no verão de 96, fazer alguma coisa lá na Saba era disruptiva. Não existia Avenida Central, existia o Ibiza. Existia a Rock Point, ali onde é a vila... do complexo lá, existia só a Rock Point. A Rock Point era muito roots, né? A Ibiza com um pouquinho mais de estrutura, mas também eram coisas disruptivas, eram coisas mais... um sinal que hoje tem, digamos lá, a Privilege, então, que é mais distante. Aquilo era Ibiza no início, o Planeta era disruptivo. Hoje a gente está no centro da cidade. Né? Então, agora loteado por condomínios e residências, centros comerciais ali no entorno, tem que se fazer toda uma avaliação, né? Toda uma mudança de hábitos, né? Quando a gente fez quase 30 anos atrás, tu te deslocava para lá, era muito fácil. Hoje tu tá dentro, então tu mexer com todo o sistema de trânsito. Nós temos a Prefeitura de Xangri-Lá é uma baita parceira, o Celcinho é um grande colaborador, já acho que é a terceira ou quarta gestão que é dele lá, independente de quem está no governo lá, sempre a Prefeitura de Xangri-Lá apoiou dentro do possível o Planeta Atlântida, o governo do Estado do Rio Grande do Sul se envolve demais, a Secretaria de Segurança aí coloca toda uma estrutura. Nós tivemos uma reunião aí em novembro ainda com o governador Ranolfo e com o secretário de Segurança na época, que deixou todo o plano desenhado. Agora tudo vai ser executado, Polícia Rodoviária Federal se envolve, existe todo esse planejamento aí que a gente já faz anteriormente e que dá muito certo, é muito bem execuível. Só que existem coisas que aí a gente não consegue um dia colocar Canoas dentro, Porto Alegre dentro de Canoas, né? Então, coisa vai indo assim que a gente tem que estar muito atento. Né? Como é que nasceu, doutor Eugênio? Você já respondeu algumas vezes essa pergunta, inclusive a gente participou de uma live, né, com o Júnior lá, aquela vez lá. Já ouvi algumas vezes, mas a internet se mostra que sempre tem público novo chegando. Então, assim, brevemente, como é que surgiu a ideia do Planeta? O Planeta Atlântida, em meados de 95, a Rádio Atlântida iria comemorar 20 anos da sua criação. Ela começou com o Gaúcha Zero Hora FM no ano aí de em 76, né? Então em 96 ela já como Atlântida FM, ela comemoraria aí seus 20 anos aí de vida. E o Renato Sirotsky, que era o gestor das rádios do Grupo RBS, era um amigo pessoal meu. Primeiro ele fez uma avaliação, que a DC7 era a produtora que mais realizou eventos com a assinatura da Rádio Atlântida naqueles 20 anos, né? E depois uma relação pessoal que a gente tinha também facilitou. Aí me chamou e disse, olha, vamos bolar aí um evento no verão para a gente comemorar os 20 anos da Atlântida.
Aí fomos lá, pensamos e tal. Na época, eu trabalhei 10 anos lá na RBS, né? Aí eu saí, eu montei a minha empresa depois acabou sendo absorvida pela DC7. Eu, no início, minha relação com o Ciclone e com o Dodge era com... Eles eram meus clientes na Zero Hora. Eu vendia anúncio para eles dos shows, eles estavam começando a fazer os grandes shows aqui, junto com a Opus, que também era minha cliente. E aí, eu, depois de um tempo, quando montei minha empresa, eu vi que nem a DC7, nem a Opus tinham estrutura de venda de patrocínio. E aí eu digo, olha, eu vou vender o patrocínio para vocês. Nós temos uma cadeira essa cadeira do faltando. Hoje é um pouquinho diferente, mas... Se perguntar qual é o meu ofício, eu digo, olha, eu sou corretor de anúncios. Eu sempre trabalhei com vendas, eu adoro vendas. Me formei, meu amadurecimento profissional foi na Zero Hora. Desculpa, vendendo anúncio. Fiz uma reunião longa de 2h30 com o Roni. Roni da Pernod, Ricardo, hoje, meu Deus, esse é das antigas, né? Ele tá há 36 anos na Pernod. E ele me contou, quando eu falei que tinha uma proximidade, ele ficou muitas horas conversando sobre o mercado, ele começou a contar as histórias dele. E aí ele disse, pai, uma vez tive que ir pra São Paulo, lá que eu tava começando, e foi apresentar um projeto, não sei o quê, e o Eugênio Corrêa disse, não pode ser. Cara, então fiquei horas com ele aqui, apresentando o futuro da agência aqui. O Roni eu já conheci, né, na minha época de empreendedor, né? Mas daí eu saí da Zero Hora, montei a minha empresa essa de representações de produtos na área de marketing e comunicação. Aí eu comecei a vender patrocínios dos shows. E aí me aproximei muito, acabei ficando muito amigo do Dodge do Sicão, aí inventei um monte de coisa, participei da criação da Rádio Alegria também, com o Beto Ode, e aí, só que aí acabei Só quem coordena o mercado todo. Hã? Só os que coordenam todo o mercado. E acabei sendo absorvido, tá, pela DC7, e isso foi ali no início dos anos 90, né? Aí em 90, e como eu falei, em 95, eu já era... A DC7 cresceu, foi para São Paulo, eu fui, mas não quis ficar em São Paulo lá, eu queria ter a minha vida, a minha qualidade de vida aqui em Porto Alegre, que já tinha planejado, o Frederico já estava pintando, né? Já que eu sabia que ia ter filho, eu queria ter um filho aqui, já namorava a mãe dele, e a gente decidiu ficar por Porto Alegre, então eu estruturei a empresa aqui, que a empresa tinha sido meio que esquecida, a operação do Rio Grande do Sul, surgiu o Opinião, que começou a fazer... No começo da DC7 fazia muito mais os shows pops, e a Opus fazia muita coisa de teatro, música erudita, ia muito nessa linha. E a DC7 ia nos grandes shows, mais numa linha mais pop, tanto internacional como linha local. Na época, o pop rock, na época do Traje a Rigor, do Lobão, do Legião Urbana, Capital Inicial, esse tipo de banda, vinha muito para cá e vinha grande parte pela mão da DC7. Aí eu retomei, né, essa operação aqui, abandonei a parte lá específica de venda de patrocínios que eu fazia em São Paulo, e lá era o celeiro, mas eu abri mão de morar lá para vir morar aqui. O Renato me procurou e disse, olha, a DC7 tem que fazer aí um evento de 20 anos da Rádio Atlântida. Aí peguei a minha equipe aqui de produção, junto, naquele primeiro ano até hoje, está a Bia Wetzel, pela DC7, a Bia Wetzel e o MacGyver. Então, desde o primeiro Planeta Atlântida. O MacGyver era de São Paulo, ele veio só para coordenar depois do evento já pronto. Na época tinha mais algumas pessoas, e aí nós criamos um evento que começava na noite de Réveillon na Guaíba, na Guarita, em Torres. Era um grande concerto com o Milton Nascimento, aberto ao público, com projeções de luzes nas pedras. E todo final de semana tinha atividades entre Cidreira e Torres. Capão da Canoa, Atlântida, Imbé, Tramandaí, até em Arroio do Sal. Aí nós tínhamos a gente inventou 1000 coisas, tinha futebol de modelos, a gente tinha luta tava nascendo o Vale Tudo, que depois se transformou no UFC, né? E concertos de várias bandas também, DJs, a gente ainda não era uma coisa muito trabalhada, se trazer DJs internacionais era muito raro naquela época.
muito pouco se trazia para o Brasil, e aí nós íamos fazer uma grande festa em Imbé com 2 DJs, o Little Louis Vega e o Júnior Vasquez, que eram 2 das maiores feras do mundo naquela época. O Júnior Vasquez a gente não sabia nem o que tocava, mas sabia que ele tinha comido a Madonna, então isso era que importava. O cara comeu a Madonna, vai vir pro nosso evento fazer uma grande festa. É o Jesus Lúcio. Fabrício, mas ele foi mais longe que o Jesus Lúcio, e foi bem antes. Aí também produziu uns discos, o Fabrício Peçanha estava nascendo naquela época, e o Fabrício ia abrir. Aí criamos esse evento que tinha um luau com a Fernanda Abreu na beira da praia, começamos a orçar a Rádio Atlântida feliz da vida, até que aí eu fui para Atlântida com meu sócio, com o Dodge, dividimos, olha, vamos fazer isso e aquilo. E lá na sede campestre da Saba tinha uma atividade que era um show da banda Paralamas do Sucesso, com abertura de uma outra banda, e uma banda... O rock gaúcho também tinha uma safra muito boa naquela época. Lá nós íamos fazer esse show, num determinado sábado, assim, era um dos ápices do projeto, era o show lá na Saba. E aí, mostrando o projeto, e aí o Dodge olhou até e falou, cara, por que a gente não reúne tudo isso num final de semana só? Vamos fazer uma coisa gigante, fazer uma coisa assim, tipo um mundo Atlântida, um planeta Atlântida. Eu digo, esse nome é bom. Esse nome é bom. Vamos lá para a RBS. Vou revender o troço, cara, sabe? Daí cheguei, reuni toda a cúpula na RBS na época, era o Geraldo Correia, o Claro Gilberto, o Sérgio Cunha e o Renato Cirós, que liderava as rádios. Eu digo, gente, sabe aquele projeto? Só está muito bem encaminhado. Eu digo, não vamos mudar, cara. Não vamos mudar e tal. Eu digo, vamos mudar. Então era uma coisa ao contrário, eu desaprovando uma coisa que estava aprovada, de um trabalho. E a coragem. E para trazer uma outra novidade. E eles realmente ficaram muito impactados com o que a gente mostrou. E aí, dali, não, vamos para frente. Nasceu o Planeta Atlântida. Aí, naquele ano, eu tive uma dedicação, foi o final de 95, eu tive uma dedicação total para viabilizar. Vendi um patrocínio para a Coca-Cola. Na época, eu tinha uma amizade muito próxima com o Ricardo Von Tobel e com o Rodrigo, que tinha uma franquia, né, a Vompar. Até hoje, a Vompar hoje pertence ao grupo Fenza, mexicano, mas eles acreditaram. Envolvemos uma pessoa da Coca-Cola, marca do Rio de Janeiro. Eles foram nossos primeiros patrocinadores. Aí, no verão de 96, nasceu o Planeta Atlântida. Tivemos algumas conquistas, né, que hoje parece muito pouco, mas a gente foi a primeira vez que se levou um McDonald's para um evento, pelo menos no Brasil, que se soubessem. Eu convenci o franqueado da época, o Henry Chmielnitsky, a botar um quiosque. Que inveja essa memória. Botamos um quiosque do McDonald's que vendia só... cheeseburger. Vendia sundae e aquele... Casquinha. E aquela sobremesinha que eles têm, que é uma Tortinha tortinha de banana, maçã. era uma só. Eu não me lembro, acho que não vendeu hambúrguer, mas assim, ter o McDonald's lá, Exatamente, é fantástico. foi uma construção. A gente praticamente pagou para ter, porque nós bancamos uma estrutura. Mas a inteligência, é a história do Red Bull que eu tô contando aqui. No começo, era só um negócio que eu poderia usar a marca e dizer assim, tá, não, mas compra mais barato e não sei o que. Até virar realmente um podcast patrocinado, levou um tempo. Mas era muito importante eu começar com uma marca mundial. É a mesma coisa do McDonald's. O Red Bull foi uma Aceita conquista. água, Eugênio? Não, obrigado, querido. Agora, o Red Bull foi uma conquista para o planeta, porque no começo eram outros energéticos que foram variando. O Red Bull deve ter entrado no planeta ali pela... Flying Horse. Flying Horse patrocinou. Nem sei se existe hoje em dia, nem... Eu nunca ouvi falar nisso. Flying Horse, na sua época das casas noturnas era Flying Horse. E além do Flying Horse, tinha um outro também, que era uma... O Flying Horse era o Ed Sá Ferreira, um cara de Pernambuco, que era um importador. E tinha uma outra marca... E tinha uma outra marca que foi a patrocinadora da Liquid, que era um austríaco, um cara que lá na Áustria resolveu fazer uma concorrência ao Red Bull. E aí esse austríaco veio para o Brasil e implantou essa... Mas teve um outro que era da Online. Eu nunca vou me esquecer, um baratinho assim. Então eu fechando com a Red Bull e aí um cara veio me oferecer um patrocínio do Online. Aí eu disse, mas eu trouxe desse tamanho, cara. Parece anão esse... Com todo respeito ao anão, mas cara, muito pequenininho isso aqui. Não tem nem graça. Aí o valor que ele me ofereceu assim era 5 vezes o valor da Red Bull. Tá? Que eu digo, cara,
Aí tem Acho que graça. nós vamos tomar Aí tem graça. Não tomava. Não tomaram. Aí o cara, eu fiquei até nervoso, será que esse cara vai pagar? Mas a gente, enfim, se construiu até que o Red Bull entrou no planeta. E hoje eu nem tenho mais uma relação pessoal assim com o pessoal da Red Bull, aqui eu não sei quem é. E continuou. E a estrutura, cara, sabe, as pessoas jurídicas, as marcas continuaram se relacionando. O Planeta Atlântida, num determinado momento, ele foi tão importante para a marca Red Bull pela seguinte razão. Nós, a partir do ano X, o Planeta teve lá. Primeiro, ele foi censura livre nos primeiros anos. Aí depois nos estipularam que seria a partir de 14 anos. Nós achamos assim, aquilo para nós foi porque não vai rolar o planeta mais. Quebrou o planeta não vai mais acontecer. Menor de 14 não vai poder entrar. O que nós vamos fazer? Então, gente, foi a melhor coisa que fizeram para nós na vida. Então, aqueles acontecimentos que se transformam em marketing positivo que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. O planeta se tornou um aspiracional, um desejo, é o debut para quem está fazendo. Todo mundo quer fazer 14 anos para poder ir no planeta. Alguns até ali pelos 17, 18 estavam abandonando. Uma determinada época, público de camarote, que são dois eventos, né? O camarote e a arena. Público de camarote não seguia até hoje. Gente de 60 anos vai. Quem começou no primeiro no camarote vai. Na arena houve uma migração. Já a gente sentiu que um público ali de 18, 19 recua, volta com 24, 25 anos. Então nós tivemos essa questão desse momento aí da censura de 14 anos, que foi um baita negócio para o planeta, e a gente acabou até sendo muito rígido e apoiando muito o poder público. Quem fiscaliza é o poder público, não a gente. Tá? Lá o pessoal do juizado da infância e adolescência, que tem a responsabilidade de não permitir a entrada de menores, eles que vão para a porta lá cobrar. Nós não temos esse ônus, senão era muito difícil para a gente. Então aquilo acabou sendo positivo. Mais tarde, aí por uma iniciativa nossa, mas numas conversas, numas negociações com o Ministério Público, a gente decidiu, nós vamos tirar a bebida destilada da arena. Então o Planeta só vende cerveja na arena, não vende bebida destilada, vodka, nada. E isso foi muito também positiva, um impacto muito pequeno nas vendas. No camarote vende a bebida destilada. E aconteceu que o Red Bull começou a vender sem o combo. Estamos na agência combo, hein? Mas o Red Bull começou a vender muito produto sem estar atrelado a nenhuma bebida alcoólica. Você sabe que 90% do Red Bull era com a vodka, né? E com uísque. No meu tempo começou com uísque. Depois passou muito para vodka. Tá voltando. Foi o gin? Saiu da vodka. O gin passou, o gin nem peguei. O uísque tá voltando. Tá voltando o uísque com Red Bull. Foi quando eu comecei com consumo de energético. E aí foi muito importante pro Red Bull o fato dele ser muito vendido sem ser associado à bebida alcoólica. O marketing deles bate no esporte. Então, enfim, para os fins que se destina, a Red Bull é para ficar... Energia. Para dar asas. Né? Era para dar. Nunca vi ninguém voando no planeta, mas a gente ficaram muito satisfeitos. E o Red Bull passou a ser um player muito estratégico, muito importante. E aí depois as equipes de atendimento comercial seguiram dando atendimento. Qual foi o número de público da primeira edição? Da primeira edição, nós botamos nas 2 noites em torno de 40, 45 mil pessoas. E qual foi o maior público até hoje? O recorde foi ainda em 1999. Incrível. Ainda foi o recorde. Era muito mais fácil. Sim, sim. A gente ia lá, vai vendendo, vai aumentando as paredes, né, cara? Não tinha lá muita preocupação. O poder público não fiscalizava tanto assim, era uma decisão muito nossa, de muita responsabilidade, mas enfim, ia vendendo. O nosso recorde aí foi quase 90 mil pessoas. Incrível. 4 anos depois, foi em 1999. Incrível. No momento, o Axé Music era a grande vedete aí do cenário musical
brasileiro. Foi em 99, foi a última apresentação da Ivete Sangalo como vocalista da banda Eva no Planeta Atlântida. Aí ela virou Ivete Sangalo. Aí ela, claro que durante o ano de 99, ela, né, fez os shows dela como Ivete, e ela só voltou ao Rio Grande do Sul no verão de 2000, pela primeira vez como Ivete Sangalo, aí no Rio Grande do Sul, né, ela foi a protagonista. Ela fez um show em 2000 já como Ivete Sangalo. Em 99 foi o penúltimo show dela como vocalista da banda Eva na história. O último foi no Carnaval, que era uma semana depois. O Planeta, estrategicamente, ele era sempre uma semana antes do Carnaval. Isso eu aprendi no Ibiza. Quando eu participei do projeto de criação lá do Ibiza de Atlântida, com a família Rigoto, e eu cuidava da área comercial do Ibiza, eu vendia os patrocínios e cuidava também muito da divulgação. Eles tinham o Jacinto Pila, era o RP, que cuidava do Cielo, que era a parte VIP lá, e a parte de imprensa ficava ligada a mim, e a parte de venda de patrocínios. O Júlio Rigoto, um dos caras mais talentosos que eu conheci na minha vida aí, cara, que fez aquela criação, aquela loucura. Quando eles me apresentaram, a família Rigoto me apresentou o projeto da Ibiza, eu digo, vocês piraram, cara. Vão enterrar esse dinheiro em Atlântida para fazer uma coisa maluca dessas, que nem acontece em Ibiza. O Júlio fazia umas festas chamadas Júlios em Ibiza, lá na Serra Gaúcha. Eu ia como festeiro, amigo da família, e depois veio aquele projeto. E lá no Ibiza eu tive uma série de aprendizados, e um deles foi o melhor final de semana, era antes do Carnaval. Claro, depois do Carnaval e do Réveillon. Mas antes do Carnaval era o melhor final de semana. E eu digo, o Planeta vai ser sempre um final de semana antes do Carnaval. E levamos essa máxima durante muito tempo. Aí depois a gente trocou pelo fim de semana mais próximo possível daquele feriado aqui de Porto Alegre, que é o feriado do dia 2 de fevereiro, que é feriado em algumas cidades, não todas, mas aí depois a gente sempre trabalha para que caia o mais próximo, como esse ano, né? Esse ano é 3 e 4 de fevereiro, que é sexta e sábado, dia 2, quinta é feriado. Essa parte dos aprendizados foi muito engraçado, que 2022 para nós aqui foi o ano da volta, né? Depois a gente entra também nessa parte do Planeta, e a gente teve que aprender muito e muito rápido, assim. A gente fez parcerias que nunca tinha feito, a gente fez coisas que a gente nunca tinha feito. Fizemos 4 eventos grandes para o nosso porte durante o ano, que também vimos que não é a melhor solução, e aprendemos a história das datas. Fazer uma feijoada com samba no dia 20 de setembro não é um bom caminho comercial, porque as marcas não estão olhando para ti, estão olhando para o 20 de setembro. E comemorar o teu aniversário de 10 anos no meio de uma Copa do Mundo e não veicular nada de Copa do Mundo dentro do teu... Tu está competindo, em vez de competir com o Rio Grande do Sul, agora tu tá competindo com o mundo. O mundo não tá te olhando. O mundo tá olhando para a Copa do Mundo. Então a gente, comercialmente, como esse ano eu comecei a pegar para mim uma coisa que não é natural, que é a parte comercial. Eu tô trabalhando muito para conseguir falar com as marcas, entender o que as marcas querem, realmente atender eles de uma melhor forma, né, como combo. Tem uma parceira aqui que é a Lu, que é a nossa arquiteta também. Como as coisas acabam estourando na arquitetura, ela disse, então, Vinhas, estou contigo, vamos para as reuniões, que daí a gente vai propondo, mas eu já sei que eu vou ter que planejar no futuro, né? Então ela já participa, e aí a gente aprendeu aqui na agência que, cara, não pensar bem nas datas que vai posicionar teu evento. Não vai competir com uma data tradicional, 20 de setembro, e não vai competir com uma data mundial, que é a Copa do Mundo, sem ter nada de Copa do Mundo. Uma coisa, se eu fosse comemorar os 10 anos e falar assim, sei lá, Ambev, olha só, tem um evento aqui, que são os meus 10 anos, 50 eventos, 50 edições, e ainda nós vamos fazer uma intervenção de Copa do Mundo. Aí, tudo bem. O problema é que a gente não botou. E claro, tudo deu certo, os patrocinadores apareceram, mas foi uma guerra. Foi uma guerra realmente, assim, foi entender, não ter posicionado a nossa marca com as datas festivas daquele momento. Tu sabe que essa coisa, a gente, né, tu tem que ter um sentimento. Eu fiz 60 anos, né?
Então, obviamente, hoje eu preciso de gente para me ajudar nos conteúdos. Sinal, cara, a música que meu filho gosta, eu não vou tentar dar nele. Quando ele entra no meu carro e quer botar ali o MC Pose do Rodo, eu digo, não, meu filho, não preciso eu ficar ouvindo isso. Né, cara? Mas, enfim, né, a gente tem que aprender com essa gurizada ao sinal e entregar um pouco daquilo que os nossos cabelos brancos né, nos fizeram enxergar e que a gente pode guardar. Eu falei para esse cara, quando eu durante 10 anos namorei, vivi toda a situação do Cais Mauá lá, com um projeto que a gente criou chamado Cais Embarcadero. Jovem, prestou atenção nessa parte? 10 anos trabalhando em prol de um projeto. 10 anos! Não é abrir um canal no YouTube e ter 50 milhões de seguidores inscritos amanhã. Existem coisas que a gente tem que insistir. E o Cais Embarcadeiro, que foi um case de muito sucesso, que é outro filho também, assim que nem o Planeta, que eu tenho muito orgulho, né? E hoje me dedico muito a ele. A gente teve... ele aconteceu porque a gente estava sempre ali na roda. Né? Às vezes um pouco afastado, às vezes na hora certa. Então, quando chegou o momento, mas a gente estava sempre na roda. O importante é tu tá girando. Tu tá na roda gigante na tua cadeirinha. Uma vez a cada X tempo, tu vai passar ali por baixo e vai ter oportunidade de subir ou descer. Então tem que se aproveitar muito isso e às vezes tu vê que tu tá chegando ali embaixo, que a roda tá devagar, tenta dar uma aceleradinha, nem que seja batendo as perninhas. Mas o importante é estar na roda. E aí, quando a gente, durante a Copa de 2014, que foi a Copa aqui do Brasil, né? Nós fizemos o projeto Cais Embarcadero lá no antigo Cais Mauá. Foi um aperitivo daquilo que veio mais tarde. Né? Eu já estava mais velho, eu já contava muito com outras pessoas me ajudando no conteúdo. O Vinhas já existia, já tinha começado conosco na Liquid. Ele e o Boca, né? Nossos grandes dupla de promoters. Já tinha comercial. É que as pessoas não sabem. É que eu assumi um lado operacional depois dessa fase há muitos anos já. Então as pessoas não sabem que eu já trabalhei do outro lado, de ser o responsável. Fui mais ou menos assim. Quando eu resolvi tocar esse projeto da DC7 aqui em Porto Alegre, eu larguei, não totalmente, porque a gente não larga, tá no nosso sangue a veia comercial, o marketing. Eu adoro vendas. Mas eu tive que assumir parte operacional que eu não fazia. E parte administrativa. Mexer com dinheiro, venda de ingresso. Eu pegava tudo prontinho. Produção, ter que contratar pau, contratar segurança, VAIB, essas coisas eu acabei tendo que fazer. Não era a minha vertente. Mas aí em 2014... eu disse, aí eu fiz o Projeto Embarcadeiro, muita gente acha que era só aquela coisa de jovem lá, aquilo que bombava. Não, eram 2 pavilhões, num pavilhão eu fechei, eu já tinha uma parceria antiga com a gurizada da Void, com o Marco Arione, com o Pedro Rembe, com o Gadi, depois veio o Vico Perrone e outros, e o Robertinho Vale, que tinha lá o Clube 688, digo aqui, ó, então esse salão é de vocês que nós vamos fazer as festas. Eu sabia que ali ia estar o maior resultado financeiro, mas eu tinha que mostrar outra coisa, eu tinha que mostrar um evento familiar, então eu fiz num outro pavilhão uma parceria com o Sebrae, uma parceria com uma secretaria lá de pequenos produtores e tal, que era um negócio lá que na época o governador era o Tarso Genro, ele colocou lá, e no meio ali a gente fez um comida de rua, que era um movimento que existia uma época aqui em Porto Alegre, muito legal. E a parte de eventos era muito bacana. E aí eu dei liberdade para os gurios, vocês criem bastante, só deixa eu dar uns pitaquinhos aqui e ali, vamos ver. Aí eles trouxeram uma feijoada com samba que seria feito lá no espaço de eventos. No espaço de eventos, cara, né? E eu tava acompanhando a feijoada com samba do Vinhas, assim, tipo, vai estourar a boca do balão. Então, e aí o Vinhas conversando, como eu já tinha amizade com ele, tá? Eles disseram, estamos preparados que a feijoada vai ser para 300 pessoas. De cara, vai dar 1000. Vai dar 1000. Não, vai depois, vai 300, 500, mas depois, então vai chegar gente depois. Claro, vai dar 1000, vai ter gente. Tem gente da minha idade que vai vir quer conhecer o produto. E aí, eles se prepararam para 300 pessoas
E o feijãozinho acabou rapidinho. Aí depois chegou 1.000 pessoas e as pessoas queriam dar em mim, porque não tinha feijão. Em todos nós. E aí achavam que era meu, eu digo, mas a culpa não é minha. Eu disse que era pra ter feijão. Eu digo, bota mais água no feijão, Vinhas, tá? Quem nos salvou foram os trailers, que depois a gente comprou o ticket dos trailers e que saímos a distribuir o... Mas não era feijão. Não era feijão. Não, comida... Para aquelas pessoas naquele dia, a gente quebrou a experiência toda. E aí... E vai se aprendendo, né, cara? Ah, me digo, cara, o produto tá muito forte, cara, sabe? Tá brotando, cara. 300 pessoas já era um upgrade para vocês na época, que era um produto mais artesanal para pouca gente, né? Era 150, 200, e aí tá 300 já seria, 500 seria... Deu 1.000. Não, lembrando que a gente não tinha estrutura nem financeira para arcar com, assim, quando tu contrata uma pessoa para fazer 300 feijoadas, ele quer o dinheiro dele de 300. Depois a gente aprendeu a negociar isso também. E eu digo, um dia a feijoada não vai ser mais a atração, vai ser só o nome. Um dia, por enquanto ainda é. Por um tempo os nego querem comer feijão, ainda querem comer feijão. Além de ver lá E aí foi crescendo as atrações na feijoada com samba e o feijão... Só a marca. O feijão ficou mais de marca, cara. Sabe? Hoje em dia você nem querem comer feijão assim, tá numa estrutura daquele tamanho, né? Então, mas ficou a marca e tal. E aí a coisa vai indo e tu tem que saber ir te moldando. E aí o cais, quando é que finca o pé? Tipo, agora vai abrir. Como é que foi que a gente tava nesse momento assim, de entender os momentos das coisas, né? 10 anos trabalhando num projeto. Quando é que veio o ok e agora vamos achar os parceiros, vamos resolver esse problema aqui. O cais, ele ficou... o projeto, ele foi licitado no governo da governadora Ieda Crucius, e aí a governadora não conseguiu se reeleger, entrou o governador Tarso, a troca de governo deu uma atrasada, aí veio uma série de coisas de destino que foram sacrificando a nossa operação do Cais Mauá. O grupo que era que ganhou a licitação era um grupo espanhol. A Espanha enfrentou uma crise muito grande. Eles venderam a maioria da operação para um grupo do Rio de Janeiro, cheio de problemas. Esse grupo aí, né, não tinha métodos muito ortodoxos e aí fez algumas coisas que fugiam e a gente aí se afastou. É aquele momento, a gente foi lá para cima da roda, né? Aí a roda gigante parou, nós ficamos olhando lá de cima, depois vinha um ventinho, a gente dava uma descidinha, digo, olha, quem sabe, vamos descer, né? Então passou por essas coisas de destino, acabou na mão, eles acabaram assim, era um fundo de investimentos, onde tinham prefeituras e alguns investidores, né, que colocavam recurso, ele estava por ser extinto, veio dois caras novos, assim, de gestores aí de fundos que queriam fazer uma experiência de ser gestor de um fundo bem estressado, que eles chamam de fundos podres e tal, que esse fundo não tinha mais recuperação, eles já tinham sumido com 120 milhões de reais, mais ou menos, e esses caras com muito boa vontade quiseram ser os gestores, se habilitaram na CVM a serem gestores desse fundo. O que eles pegaram? Eles pegaram esses acionistas lá, tinha alguns investidores particulares privados, mas a grande maioria eram fundos de pensão, aí de prefeitura, disseram, vocês já botaram 120 aqui, tá? Tu, prefeitura, não sei de onde, botou 10. O outro botou 5. O outro... Cara, isso aí morreu. A gente pode recuperar parte para vocês. Né? Eles eram de São Paulo, parte para você. Desses 120 aí, uns 20 a gente recupera. Né? O resto virou pó. Vocês querem? Os caras, olha, tá morto mesmo, vai virar pó. Habilitaram os caras a serem gestores. Aí os caras fizeram a primeira coisa que tem que fazer, né? Que é contratar um profissional local para ser o executivo da empresa. Porque eles tinham... os executivos são todos de fora. E tudo esquema para montar lá, para ganhar dinheiro, enfim. Estavam um pouco preocupados com o projeto. Contrataram um executivo local a fim de fazer a coisa. O executivo identificou que nós tínhamos projetos muito bacanas. O Cais Embarcadero sempre foi ali para frente da rodoviária, onde tem um antigo frigorífico. Ia ser naquele entorno. Ali era complicado o acesso e tal. E lá onde é hoje o Cais Embarcadero seria um open mall.
E o Open Mall não tinha mais muito sentido ali naquele momento. Open Mall, tipo que tem o Viva Open Mall ali hoje, né? Que é um shopping de bairro, coisas assim, não tinha muito sentido, não ia fazer concorrência para um shopping como Praia de Belas. Aí o cara me chamou e disse, olha, faz o seguinte, tu quer trazer esse projeto Cais Embarcadeiro lá dali do antigo frigorífico, na frente da rodoviária, para cá, onde tem fácil acesso e a orla já estava pulsando, e digo, isso é meu sonho dourado. E aí, então, nós topamos aquele desafio. E, em seguida, o governador Sartori, que tinha dado o aval para adiantar nesse sentido, não se reelege. Temos mais uma novidade. Entra o governador Eduardo Leite, mas pelo menos era um governo que, apesar da nossa época, na preferência pelo governador Sartori, pela relação, e porque tinha feito uma boa gestão, o Leite prometia, nós tínhamos relações e tal, mas não era um caos, assim como foi a mudança da governadora Ieda para o governador Tarso. Né? Então, nós aí conversamos com ele, ele tomou uma decisão de que ia romper com aquele processo, porque aquele modelo de negócio nunca ia parar em pé. Ele rompeu com esses gestores porque ele identificou também que aqueles gestores não tinham musculatura para tocar um projeto daquele tamanho adiante e resolveu romper. Só que nós já estávamos muito adiantados. E aí a sociedade já sabia disso. A sociedade já cobrava um uso daquele espaço. Queria todos aqueles pavilhões lá, mas enfim, não sabem detalhes que tinha que se começar por aquele. Né? E a sociedade queria uma coisa, não era só uma coisa na orla, que nem já tinha ali a orla do gasômetro, o restaurante redondo do Simonetti, aqueles quiosques já existiam. A sociedade queria um pavilhão. Queria os pavilhões do Cais Mauá, beira de rio com doca. E isso a gente tinha identificado. Aí o governador Eduardo Leite disse, não, vamos fazer o seguinte, já que existe duas empresas gaúchas, que era a Tornac e a DC7, reconhecidamente com um histórico e com musculatura para tocar, no mínimo, um projeto desse tamanho, que não era todo o cais, era um projeto daquele tamanho, que a gente tinha toda a capacidade para naquele momento fazer. Então, já que isso, vamos tentar encontrar uma solução jurídica que permita que essas duas empresas implantem o Cais Embarcadeiro sem precisar de um processo licitatório. Aí atendemos a sociedade que clama por uma coisa lá na beira do rio e também que sirva de modelo, de showroom para o restante da revitalização, que aí o governo iria preparar, e aí durante os anos do governador, o Leite passou 4 anos, então isso já vai fazer quase 5, porque ele já se reelegeu, já está aí de novo como governador, e naquela época só que levou assim levou 2 anos para até a gente conseguir efetivamente começar. E o que a gente fez? A gente continuou acreditando no projeto. E a gente continuou, não parou. Mesmo com isso tudo, a gente continuou colocando recursos, continuamos preparando a obra na medida que dava. E aí veio uma pandemia ainda no meio do caminho. Faz uma gentileza, fala dos 2 momentos, tanto do Cais quanto do Planeta, sobre pandemia, porque a gente ainda tem muito que aprender. Acho que a gente não passou por tudo ainda, desse reflexo, né? O momento financeiro, a gente foi um choque, né? Das coisas que custavam X, hoje em dia custam 3X, mas o salário da galera não aumentou 3X de 2019 para 2022. E como é que esse momento foi tanto para o Planeta como para o Cais? Bom, Planeta. A gente fez o Planeta ali no verão de 2020, onde se falava na pandemia. Já tinha começado na China, no final de janeiro, acho que dezembro. Na China foi antes, foi 2019. 2019, ali no segundo começa aqueles sinais lá. Eu acho que o bichinho aquele, o Wuhan e tal, foi metade de 2019, mais ou menos. Né? Já se falava, já tinha saído da China e tinha atingido outras regiões do planeta.
principalmente a Itália, mas ainda não estava. A Itália foi o primeiro país, um grande caos, né? Que ela, tipo, a Itália foi em fevereiro de 2020. Nós, eu digo, isso aqui ainda não veio, não sei se vai vir, não sei se vai deixar de vir. Nós realizamos o Planeta de 2020. E foi um grande sucesso. Né? E se falava num tal de coronavírus aí que vinha chegando. Né? Eu tinha um outro evento bem significativo que eu ia fazer em maio de 2020, que era o Festival de Balonismo de Torres, né? Que esse foi totalmente cancelado. Então o Planeta saímos muito fortalecidos. Mas aí veio a tal da pandemia, eu me lembro como se fosse ontem, né? Um 12 de março, um Grenal, foi um Grenal da Libertadores, aquele que deu uma pancadaria entre Grêmio e Inter. Ali, pouco antes, os presidentes do Grêmio e do Inter tinham jantado e os dois pegaram. No dia 13, na sexta-feira, eu fui num aniversário de 15 anos da filha do Marcelo Medeiros, presidente do Inter. Ele já tinha coronavírus. Então, naquele Grenal, eu lembro que o meu irmão de mais idade e o meu sobrinho voltou de São Paulo e disse, olha, o papo lá tá meio sério, tá? Papai, não vamos ao Grenal, pai. Tá? Meu sobrinho e o meu irmão não foram ao jogo. Eu digo que vocês são exagerados, vamos ao jogo. Eu fui ao jogo, né? E ali foi muito rápido. Foi meados da outra semana, já parou tudo. 14, eu lembro que eu tinha um bar chamado Na Vida Real. 14 foi sábado. Foi a última data. A última data que abriu e ele não teve saúde financeira para se manter. E foi um dia ainda que normalmente eu ia para lá e ficava olhando assim. E naquele dia específico era um aniversário de um grande amigo meu. E eu tomei um porraço. Pega a garrafa aqui, toma aqui. Aqueles negócios que me comanda. Vou me arrepender pro resto da vida desse comando. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi despedido do bar. Aquele bar não sobreviveu. Ele não voltou. Não voltou, não tinha caixa. Diferente, né? O Planeta, né? O Planeta era um circo que a gente armava, né? E que no final se desmanchava o circo, guardava a lona, né? E cada um ia para um canto e a gente volta no ano que vem, nessa época do circo. Nunca nós imaginamos ali que a gente só demos graças a Deus, conseguimos fazer o Planeta e tal. Então tivemos um fôlego financeiro importante para segurar aquele ano muito difícil, que tudo parou, nossa atividade... eu não tinha saco de me reinventar com fazer evento virtual, eu já tô com idade para fazer evento virtual, cara. Eu gosto de evento presencial, eu gosto de tocar nas pessoas, eu sei fazer isso, sei vender um sonho que as pessoas vivam. Eu não estou preparado para o metaverso, para esse tipo de coisa. Eu acho que o que eu me preparei é para mudança na comunicação, que tu tem que realmente usar essas ferramentas. Né? Mas mais que isso, viver, cara, sabe? Entrar dentro de um celular, não curto. Talvez eu tenha que fazer, e estou dizendo uma bobagem aqui agora, e a gente vai se reinventar se precisar. O ser humano tem que se reinventar. O ser humano que sobrevive é aquele que se adapta. Não é aquele que conhece, não, é quem se adapta, porque o mundo cada vez mais, numa velocidade muito maior, ele está mudando. Então eu tinha que se preparado, mas daí quando veio aquela coisa toda, já tinha feito o Planeta, a gente então teve um fôlego financeiro para enfrentar aquele ano, mas não se imaginava que ia levar tanto tempo, obviamente. Meu aniversário é em 14 de maio, as pessoas falavam, né? Os primeiros dirigentes, o Marquesano, o prefeito de Porto Alegre, ele dizia que nós fizemos uma reunião com o Leite, tá? Uma semana depois do Planeta de 2020, 1 ou 2 semanas depois. O Planeta não sei se foi um pouquinho antes do Carnaval, um pouco depois do Carnaval daquele ano, acho que foi um pouco antes. Né? Fizemos uma reunião com o governador Leite e assinamos o nosso protocolo de intenções de implantação. Eu dizia, isso aqui, o Cais Mauá é tão azarado, é tão azarado que agora, para não acontecer... Só se... Cara, e veio, mano. Só se vira uma pandemia. Os caras falam que é o bicho no Ruanda, que é o morcego, que não sei o que. Foi o Cais Mauá. O Cais Mauá, que lá tudo que tu botasse um circo ali, cara, sabe? A onça ficava azul. Não... o Cais Mauá era tanta zebra de que não tem, só se... Pois deu. Então a gente assinou o protocolo lá.
E aí o governador, assim, depois ele... Não, eu me lembro que até ele me ligou e disse, olha, cara, sabe, durante o ano de 2019, o segundo semestre foi o ano das discussões se vai ou não vai. Primeiro, se ele ia... Ele ganhou em 2018, 2019 foi o primeiro ano de gestão dele. Primeiro, se ele ia ou não renovar ou cancelar com a operadora do Cais Mauá. Ele resolveu cancelar, pelo histórico. Depois era se ia ou não nos manter. Aí ele resolveu que ia nos manter e ali por novembro de 2019, mais ou menos, ele divulgou na imprensa que sim. Mas dali até assinar o protocolo de intenções, teve toda uma missa. E nós assinamos depois do Planeta de 2020. Aí ele dizia, não, 30 dias, que a gente vai... os 30 dias para conter a... Aí tinha aquelas 1000 teorias e não sei o que. E 30 dias... Daí nos primeiros 15... Aí eu me lembro aquela confusão daquela semana. Tu lembra? Todo mundo tem uma história marcante daquele final de semana. O teu é o bar... Como era o nome do bar? Na Vida Real. O Na Vida Real. Eu me lembro do Na Vida Real. Onde é que era? Eu nunca fui, mas tinha uma referência boa. Né? Tinha. Era o Valen na mesma rua. Coronel... ali naquela... Subindo a Quintino Bocaiúva... Pega a esquerda. Isso aí. Não é Fabrício Pilar o nome? Não. Ou Eudoro Berlim. Não, Fabrício Pilar. Fabrício Pilar ou Eudoro Berlim? As duas, eu acho. É quase isso. Então era quase... Era na outra esquina da Bordini que desce, ou a Lucas que desce ali, enfim. Na Bordini que desce e que sobe a Quintino. Não, era bem na esquina, claro. Hoje é um negócio tailandês lá, me lembra? Isso. Então todo mundo tem uma história marcante daquele momento, né? As minhas... Foi esse Grenal... Fora essa história do Planeta e também dessa reunião com o governador onde assinamos o protocolo, teve o fim de semana foi o Grenal, na quinta o aniversário, esses 15 anos na sexta, depois o aniversário foi no Country Club, depois no domingo, que era dia 15, teve um aniversário de um cara mais velho no Country Club, onde ali o coronavírus tomou conta, metade do aniversário se contaminou. Eu nunca peguei, que eu saiba. Eu fiz uns 50 testes aí nesses 2 anos e nunca peguei. Mas neste 15 anos, algumas pessoas pegaram, inclusive um na minha mesa, mas foi pouco. Esses 15 anos foi uma assim... o Marcelo se desesperou. Ele estava trazendo o Pedro Sampaio como atração do 15 anos da filha, da filha. E o Pedro Sampaio pegou Covid. E não veio. Mas só que não sabia. A gente ficou muito mal, não podia vir. E nós corremos atrás de um DJ, eu ajudei ele e arrumamos um DJ de última hora lá. Para substituir o Pedro Sampaio, que teria adoecido. Já na semana seguinte, se soube que o Pedro Sampaio tinha pego Covid. Houve esse aniversário aí de umas... Esse aniversário foi umas 300, 500 pessoas, e alguns saíram contaminados, mas do episódio do aniversário de domingo, que era só gente mais velha, umas 50 pessoas, 30 pegaram, e 2 faleceram, um deles é o Cleomar Lima, pai da Fernanda Lima, então um cara muito conhecido, né? E era uma pessoa muito bacana, muito conhecida em Porto Alegre, assim, todo mundo gostava. Então esses foram os que me... Mas daí eu digo, não. Cara, um mês não é o que o governador está dizendo. O Marquesan também dizia 30 dias, aí vai se normalizar, tá? Vamos fechar o comércio agora, e aquelas polêmicas todas. Eu digo, daí, uma semana depois, eu estava com uma sobrinha minha que estava no Peru, teve que voltar às pressas. Tá? Eu digo, gente, isso não vai ser tão rápido. Não vai ser no mínimo até a Páscoa. Eu duvido que abra alguma coisa, vai ser no mínimo até a Páscoa. E depois até comentei com a minha mulher, digo assim, tu quer ver que esse troço aí, quando é que vai melhorar? No meu aniversário, que é 14 de maio. No meu aniversário, nós vamos estar comemorando o fim e a volta das pessoas. Porque aqui no começo era aquele horror, né? Sim, as ruas vazias. As ruas vazias. Me lembro que eu fui com... Eu tenho o Frederico, meu filho, a minha namorada, ela tem 2 filhos também, adolescentes, e a gente
viajava com eles um final de semana, não, porque eles se dividiam com, né, com os pais. E a gente ia lá para minha casa, que eu tenho uma casa em Celso Ramos, perto de Florianópolis, estrada vazia. Fazia 4 horas de Porto Alegre a Celso Ramos. E nós paramos no Madeiro, porque alguns dias até os restaurantes de estrada fecharam, mas depois eles abriram, porque tinham que Alimentar os caminhoneiros. E a gente parou no Madeiro para comer, naquele Madeiro que tem junto a uma loja Van, ali em Araranguá. Gente, era uma coisa assim, assustado. Nós de máscara, tinha uma máscara só para comer, ninguém se falava, todo mundo se olhava. Nós olhávamos os atendentes do Madeiro, só nós lá. Queria saber que horas que os alemães vão invadir isso aqui, né? Ou os extraterrestres. Parecia aquele clima pesado. E eu digo, não, em maio, no meu aniversário, a gente vai estar comemorando o retorno das coisas presenciais. Gente, aí não deu. Aí nós fomos... Não, o Planeta vai sair. Maio, junho, julho. O Planeta vai sair. Alguns festivais que foram cancelados em março. A importância do Planeta para nós. Era um divisor de água. Exatamente. Todo mundo esperando um pronunciamento do Planeta. Todos os outros eventos do Rio Grande do Sul, no mínimo. Então, assim, o que o Planeta fizer, nós vamos fazer. Era um divisor. Não, era um divisor de águas. Saber se voltava ou não voltava o Planeta. Gente, aí a gente passou. Somos iguais, todo mundo do setor viveu aquele ano fatídico, né, de 2020, veio o inverno, cada vez mais inatural, cara. Era um vírus que gerava uma gripe, e a gripe no inverno sempre tu vai te gripar mais. E aí então passamos por tudo aquilo, e aí veio aquela tensão de sai ou não sai Planeta, aí o nosso recurso aqui que a gente já tinha, né, conseguido lá no Planeta já tinha acabado, não tínhamos mais como gerar mais coisas, eram muito poucas coisas que a gente tinha para fazer recurso no nosso setor. Vendi algumas lives, então assim, vamos fazer umas lives, vendi. A live durou 2 meses, tá? Então consegui ali vender uns patrocínios de algumas lives e tal, e foi muito difícil. E aí nós estávamos na expectativa de fazer ou não. E aí foi muito tenso, até que os nossos patrocinadores, disseram, nós não vamos fazer, não tem. Por mais que a gente quisesse na época avançar, não teria como, que os patrocinadores não apoiaram. Então aí veio o ano de 2021, verão de 2021, sem Planeta, sem nada, né? Aquele verão de 2021, daí ninguém. Aí veio a época das festas clandestinas, que alguns aí sim tinham que fazer para sobreviver. Eu ficava muito quieto, porque assim, ao mesmo tempo que eu dava contra, eu tinha que entender também a necessidade e fome de alguns aí que faziam. Mas, né, eu dava contra. Então, aquele verão foi aquele horror. Aí passamos todo o outro ano, digo, não, agora vai dar. E aí quando chegou, gente, assim, na época, em 2021, para fazer em 2022, aí veio novas variantes, mais isso, mais aquilo. Não? E aí, ali por setembro, nós estipulamos a data, assim, ó, a X de novembro, a gente vai comunicar se faz ou não faz. Sentamos com a Ambev, que apoiou fazer, a Renner apoiou fazer, não me lembro o posicionamento, o Banrisul estava ainda muito em cima do muro, também, né, uma empresa que é, entre aspas, estatal, é difícil um posicionamento, mas a Renner e a Ambev, vamos fazer, e aí nós tínhamos dia tal para tomar a decisão. E nós chegou a dizer, gente, aí no dia tal decidimos fazer. E a comunicação vai ser dia tal. Sei lá, final de novembro é a comunicação, mas a decisão era de fazer. Eu nunca me esqueci. Eu até já estava meio que desistindo. E fizemos uma reunião extraordinária num domingo com a RBS, assim e tal. Eu estava numa cervejaria lá em Ivoti, cheio de gente. Era domingo de tarde. Aí eu estava lá olhando e tal, e era reunião, fiz a reunião, era uma boa internet lá e tomamos a decisão de fazer. Eu saí desse lugar nervoso. Digo, não sei se a gente tomou a decisão certa, cara, tá? Porque é muita cepa, bem nervoso. Aí nos próximos dias começamos a produzir. E as dificuldades de produção ali, porque tinha que reunir pessoal de novo e tal, aquela coisa toda. E reúne todo mundo e vamos fazer.
vamos fazer. Vem uma nova cepa que não sei o que, uma vertente de blá, blá, blá. E aí começamos a ficar meio, digo, vamos dar uma segurada, porque a comunicação é Que horror, eu lembro de cada dia. E aí e aí algumas pessoas já sabiam, outras não, porque não tinha como esconder uma informação dessas tanto. E alguns, pô, se o Vinhas me liga, que eu vou fazer para a posição é essa, a princípio vamos fazer, mas não conta para ninguém, né? Aí ele vai contar pro sócio dele, cara, tá? Não conta para ninguém, né? E aí vai. Então todo mundo sabia, os fornecedores, né? Tinha que contratar. Tem que orçar. Tem que orçar. E indo e tal, até que a Ambev ligou e disse, gente, tá? Nós aqui estamos pensando que vai ser ruim para a marca e tal, posicionamento, assim, digo, quer ver que a Renner não vai topar também, cara, sabe? Tem toda uma postura politicamente correta, e claro, entendo a situação deles, não tinha como Aí eu liguei para a Renner informalmente, né, para a minha relação pessoal, que eu tenho com o CEO lá, com o Fábio, tu assim, não, cara, acho que eu tô nervoso, cara, sabe? A gente tá pensando em procurar vocês oficialmente, a Maria Cris, que é a diretora de marketing, ia procurar a RBS, nós estamos pensando, não vai rolar. Digo, cara, não vai dar certo. E aí, numa reunião tensa, depois dessa que eu fiz de Ivoti, ainda se fazia reuniões virtuais direto, era o Zoom, era mais, né, o Meet que se usava e tal, e aí fizemos uma reunião e tal, e abortamos 2 dias antes, e aí tivemos um custo, assim, né, cara, obviamente de algumas coisas que a gente tinha que levantar, abortamos, e aí vamos ver como é que se comporta. Aí o verão foi médio, eu me lembro que eu tinha um envolvimento com o show do Gustavo Lima, daí alguns shows, né, que iriam acontecer no Planeta, a gente deu uma segurada, né, para tentar fazer. E um dos shows era um show do Alok com o Pedro Sampaio e um Matuê lá na Privilege. Né? E o Gustavo Lima também ia fazer um show, né, e queria fazer. Né? E aí eu acompanhei o show do Gustavo Lima e esse do Matuê com o Alok e o Pedro Sampaio, eu achei que explodia a boca do balão, era um final de semana. Seria o Pedro Sampaio com o Gustavo Lima na sexta e o Matuê no sábado. E o Gustavo Lima, não, falei bobagem, cara. É o Alok com o Pedro Sampaio na sexta, e que estariam no Planeta, e o Matuê no sábado, que também estaria no Planeta, nas mesmas datas do Planeta. Digo, olha, vamos manter. Eu falei com o Gustavo Cirossi, com o Vitor, claro, vamos manter. Cara, assim, ó, o Gustavo Lima, que foi no início de janeiro, a cepa essa veio de um jeito ali por 15 de dezembro, estava vendendo, Gustavo Lima, 300, 400 ingressos por dia. Nesse dia vendeu 1. E aí parou de vender. E aí na internet todo mundo, tinha uns 7 mil vendidos, todo mundo começou a querer se desfazer dos ingressos. E aí o Alok ligou, cara, eu não quero mais fazer, aí eu tomei assim, tá? Eu digo, então, e nós tínhamos uma garantia com a Alok X, papai, o que quer, sabe? Aí o Pedro Sampaio recebeu uma proposta aí dos guris que era amigo dele, lá da 8, aquela turma lá, de fazer um negócio mais redondo e fazer lá na Maori, não faria lá, ele quer saber de uma coisa, aborta, cara, tá? Deixa a Maori ficar nervosa e tal, e a gente não vai ficar nervosa. Tá bom, desmanchamos o show do Alok com o Pedro Sampaio, o Gustavo Lima acabou se salvando depois, ele deu uma recuperadinha, tá? Mas não foi... Cara, era um show para botar 15 mil pessoas. Botou 9, 10. Ainda foi bom, foi o melhor show do verão inteiro. Mas parou de vender os ingressos, pois ali perto do show começou a vender um pouquinho, né? Todo mundo queria satisfazer quem já tinha comprado. Aí nós mantivemos o Matuê, que é um cara mais arrojado e tal, que o Matuê, e o modelo de negócio com o Matuê era um modelo bem interessante e tal. Deu certo, foi bom, mas mesmo assim foi bom com 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, uma coisa assim. Aqui era já um show proposto aí para dar resultado com 2 mil, 3 mil pessoas. Mas a gente apertou. Foi um verão de muitas dúvidas, mas teve um pouco de abertura. O Planeta teria se quebrado. Teria se quebrado feio. Então não seria muito ruim.
Mas ainda algumas coisinhas começaram a abrir naquele verão. Né? E aí veio o ano de 22, né? E aí não tinha como não fazer. Isso aí 22 voltaram todo mundo. E o Planeta aconteceu uma segunda. A gente achou que nós íamos ter um time a nosso favor, nós somos o último a fazer e provavelmente o primeiro a voltar. Só que veio a... Aí veio a CEP e não voltamos. Aí começou a voltar em 22, voltou todo mundo, voltou Lollapalooza, voltou isso, voltou aquilo, voltou todos os grandes festivais. Rock in Rio aconteceu, que é um baita balizador até para nós. Aí nós, assim como o Planeta balizava aqui no Sul eventos menores, o Rock in Rio nos balizava a nível nacional. Quando saiu, né, o Rock in Rio ainda estava, vai sair. Confirmaram o Rock in Rio, digo, bom, aí Agora é nosso. voltou a vida, né? Doutora Eugênia, nós estamos chegando assim, quase no finalzinho. De tudo que passou, né? Assim, a pandemia em si e da vida, assim, eu acho muito bacana ficar velho. Eu tô com 41, né? Então, assim, Vamos trocar. Eu não tô me adaptando muito bem. Vamos trocar. Porque a gente... foi aquilo que a gente tava falando ali no off, na entrada, assim, que, cara, eu não tô mais agora não brigo mais, sabe? Tipo assim, cara, eu não me ofendo. Por mais que eu acho que o se ofender, o ter raiva, o ficar brabo, eu acho que é isso que motiva o jovem a conquistar novas coisas, fazer coisas diferentes e tal, não sei o quê. Mas eu também curto também, assim, tá, não deu certo, a câmera essa não funcionou, o áudio não ficou tão legal. Tá, não vamos morrer, sabe? Claro, vamos melhorar, próximo vamos comprar uma câmera melhor, vamos comprar um microfone melhor, mas eu não vou perder mais uma noite de sono porque o áudio, a câmera, a latinha, sabe? Da vida, assim. O que a gente poderia... gostaria de falar pra galera que tá nos vendo, assim, cara, além de calma, né? Mas, assim, quero ter um evento de sucesso, quero fazer eventos, quero ter parcerias. Quais foram os teus diferenciais? Por que a DC7 falou que comprou tua empresa? Por que a RBS quis te contratar? O que fez, assim? Eu tenho algumas coisas pra mim que me fizeram crescer. Né? Pra ti, assim, o que foi? O que esse cara, assim... peguei esse insight, assim, quero... O que é o Eugênio Correia hoje? Não, se tiver que dar algum conselho, assim, cuidem dos seus joelhos, tá? Isso eu ouvia falar quando eu era menor e agora eu sei que é a verdade, né, cara? A gente tem que cuidar dos joelhos. Essa é coisa fundamental. Com 40 eu também comecei a parar de comprar tanta bronca. Ano passado, imagina. Claro que nos motivava os desafios. Eu nunca vou me esquecer que em 2006... numa coisa que eu construí, a gente construiu também uma história do Festival de Cinema de Gramado, que tem uma noite hoje muito forte, foi uma história nossa. Também nesse período do Planeta, foi em 95... Vendi muito ingresso de Gramado. No Maruf. Sim, o Maruf, o Boca também estava naquela, né? O próprio Feijão, que a gente falou da Red Bull. A história de Gramado veio em 95, o governo Brito tinha morrido, o Festival de Cinema de Gramado estava às mínguas, e o Brito nos chamou e disse, olha, vocês querem desenvolver uma história para recuperar o Festival de Cinema de Gramado, que é fundamental para o Estado, para o turismo do Estado, o Festival de Cinema. Aí eu digo, olha, eu digo, de cinema a gente não entende nada, cara, tá? Mas a gente entende de marketing. Então, sim, bota uma verba aí, nós vamos reinventar, porque eu participava como consumidor das festas do Festival de Cinema de Gramado, que de fato tinham morrido. E Gramado não trazia mais ator da Globo, não trazia mais nada, aí a gente resolveu criar uma determinada situação lá para reativar a noite glamurosa das festas do final de semana de encerramento de Gramado, e também até tinha no primeiro final de semana também. Fizemos um grande evento lá em 95, e uma das coisas que eu fiz foi levar o Ibiza, que eu tinha 5% do início do Ibiza lá em Atlântida, e no de Gramado nós levamos um projeto que aí como eu tinha 5% na física, daí esse de Gramado eu tinha 50% num clube lá, construímos uma história do inverno de Gramado, e dali, cara, nasceu o Ibiza Club, festa, a gente reativou e nasceu a noite glamurosa do encerramento a Cores veio uns 5 anos depois. Eu não me lembro exatamente, eu acho que a Cores foi... Se já existia a Liquid, a Cores foi uns 3, 4 anos depois. Aí eu tomei uma bola nas costas, né, da vida, assim, uma determinada situação, que foi, eu criei um projeto de Ibiza em Orbit, que era uma parceria da RBS com a Ibiza. E primeiro eu quis levar um Planeta Atlântida versão inverno.
Construí vendi, fiz tudo, tudo, e fui tirar umas férias. E esse seria no festival A gente botou um outro nome, porque aí os meus sócios me convenceram, não vamos, eles estavam certos, não vamos trabalhar com a marca Planeta Atlântica, que era uma marca de verão. Vamos construímos o Gramado Hot Festival, construí sozinho, fiz tudo, vendi patrocínio para Vivo, vendi patrocínio para Pepsi Cola, trouxe uma casa noturna que bombava em São Paulo, chamada Gitana. Então, foi muito legal o show do Jota Quest, construí toda a história, e depois de construir eu saí de férias, e aí me ligou uma produtora minha e disse, olha, o Sicão cancelou, porque o lugar lá seria não no centro de convenções que a Green Valley faz hoje, naquele outro, no Expo Gramado. E estava sem condições, achou que não ia estar pronto. Eu digo, não, mas sério, cancelaram esse evento. Eu fiquei chateado. No ano seguinte, eu construí no mesmo espaço, eu estava para fazer o Ibiza em Orbit, que era uma parceria entre a RBS e o Ibiza. E me deram uma bola nas costas da vida. Assim, e eu acabei não participando desse projeto. Eu realmente me irritei. E esses desafios que nos movem, eu digo, eu vou inventar uma coisa. Eu vou fazer um evento concorrente. Aí eu tentei fazer neste pavilhão que é o Sierra Park. Aí não dava e o troço ia ser muita loucura e muita gente, aí T2 eu ia brigar, eu não tinha para bancar, tudo de cara. Preciso fazer um evento menor, conceitual. Aí o cara do Sierra Park me mostrou um negócio que era em Canela, eu fui lá ver e me encantei, chamado Ruínas do Cassino. Fui lá, bati no prefeito, era da prefeitura, do prefeito de Canela. O cara disse, eu tô louco para trazer alguma coisa aqui para Gramado. Aquilo me motivou e nós criamos, daí, numa parceria da Liquid, que era minha e do Paulo Satti, com o Roberto Levin, que tinha o Café do Prado, que era uma casa que dava um sinal um pouquinho mais segmentado, menor. A Liquid dava um sinal mais amplo, o Café do Prado dava um sinal menor, e aí nós fizemos na Ruínas dos Cassinos a primeira festa a cores. Eu consegui um patrocínio daí com a Claro. Essa festa eu tenho na cabeça, assim, como se fosse hoje. Sucesso surreal. Botamos 7.000 pessoas naquelas ruínas lá. Era a festa. A Ibiza foi na sexta-feira. No sábado eles fizeram a Ibiza lá e botou mais de 10 mil pessoas. Mas era um povo mais pop, ônibus que foi e tal. Nós botamos o glamour. Aí eu tinha um filme que estava sendo lançado lá pelo querido amigo e falecido Fábio Barreto, e aí ele levou o elenco desse filme. É um filme que ele tinha feito um sucesso com um filme contando a história da imigração italiana. E aí ganhou até Oscar. E aí depois, de melhor filme estrangeiro, daí depois ele fez uma da história da imigração alemã. Aí tinha aquela Letícia Spiller, tinha umas pessoas conhecidas, foi o lançamento lá. Eu consegui um patrocínio com a Calçados da Tele, que levou a Daniela Saraíba. Foi o evento conceitual. Durou 3 anos. Fizemos a cores era cores de inverno. Depois inventamos a cores de Natal. Lembra dessa? Lá no pavilhão onde hoje é o... E fizemos uma cores de verão também durante 2 anos na beira da lagoa ali, durante o verão. Foi com uma indignação que me fez eu medir forças. Hoje a gente compõe muito mais. Hoje tá bem. Hoje a gente não briga mais. O que, se eu pudesse dar uma dica, aposte nos seus sonhos. As chances são reais de dar certo. As chances são reais de dar certo. Deu certo o Planeta, que foi um sonho. Deu certo o Cais Embarcadeiro, que foi um sonho. Recuperamos o Festival de Cinema de Gramado, que aí depois eu não participo mais há 15 anos. Aí eu fui inventando coisas lá em Gramado durante o inverno, até que eu cansei e ficou muito competitivo. Entrou muita coisa, todo mundo fazendo. Eu digo, deixei isso de legado. Alguns sabem que fui eu, outros não sabem, mas... deixei esse legado, veio tanta coisa depois. A Green Valley, tinha um cara lá que era secretário de planejamento, um cara bem jovem, eu não lembro o nome dele agora, mas esse cara era fissurado por música eletrônica, e ele queria se associar a gente. E não tinha muito espaço para... Volney Benetti. Conhece ele? Óbvio que não. E se conhecer, não vou lembrar do nome. Essa memória aí é muito invejável. O Volney Benetti tinha um sonho de fazer um evento
de música eletrônica lá em Gramado, e ele queria se associar a gente não dava muito espaço para ele, foi meio louco. Aí ele inventou o dele num terreno, uma família com propriedades lá em Gramado. Foi um verdadeiro desastre o que ele inventou lá. Eles têm um ar, foi um horror. Quando a gente fez e tal, até que o Volney Benetti, por alguma razão, se aproximou da Green Valley, que era uma grande casa que acontecia no verão. E eu era amigo dos caras da Green Valley, porque eu fazia uma edição da Green Valley dentro do Planeta de Florianópolis. O Eduardo Phillips, o Flores, tudo brigado. Aí os caras eram meus amigos e faziam uma edição da Green Valley dentro do Planeta de Florianópolis. Mas eu não tive essa ideia. Quem teve foi o Volney Benetti. E o Volney Benetti, há uns 10, 12 anos atrás, levou a Green Valley para Gramado. Eu já não estava fazendo mais nada lá, ninguém da RBS não fazia as coisas que ela fazia, então tinha aquele espaço e ele levou. E faz 10 anos que ele tem um evento lá que bota mais de 10 mil pessoas. Ele é sócio da Green Valley. Então acredita nos teus sonhos. Tu vai te quebrar, mas a roda gira. O importante é tu estar na roda gigante. Fazer ela girar é mais importante do que inventar. Mais importante que inventar roda é de fato fazer ela girar. Acredita nos sonhos, que ele vai... O Roberto Marinho criou a Rede Globo com 60 anos de idade. Então, nunca é tarde. A gente, sim, não dá para negar que a saúde vai ficando um pouco menor. Não adianta também tu achar que sabe, tu tem que contar hoje para conteúdo, tu tem que contar com a gurizada que tá chegando. E assim vai indo, cara. Assim como a gente teve os promoters e que lá... do Diego, Boca, a turma lá na época da Liquid, final dos anos 90, início dos anos 2000, aí depois o seu Diego, vão criar outros promoters, vão criar os guri da MKT aí, que fazem o trabalho na Bosque, e aí o mundo vai se renovando, aceita isso, eu não vou me acostumar a ouvir o Pouso do Rodo. O Matuê também no limite, cara, assim, e o Matuê porque ele é um cara gente boa, mas não dá pra gostar disso, né, cara? O Orochi, o que é isso, cara? Sabe? O Orochi, o Bin, que coisa mais horrorosa do Bin, cara. Eu sei que é. O Bin, não é o Bin, esse é o Laden, mas não, esse o Bin é um desses, o Orochi, Bin, Leno, esses caras não tem como gostar. Eu acompanhei o crescimento sertanejo. Fã do L7. Sou fãzaça do Leno. E eu tô triste de não ter colocado o Leno no Planeta. Viu só? Mas se tocar uma música dele, não sei o que é. Não, mas eu concordo com ipsiliter. Tô rindo só da... Não, é óbvio que a gente tem que ouvir os jovens. Eu fui até o sertanejo. No sertanejo, Ontem eu tava usando... O meu cunhado tem 12 anos. Eu tava perguntando... Veio um youtuber nos procurar pra produzir um show em Porto Alegre. E eu disse, óbvio que eu não conheço, né? Mandei uma mensagem pro ele. Aí eu leio o YouTube do cara. Disse, cara, esse é meu cunhado, 12 anos. Disse, olha só, tô aqui com o fulano de tal, tu conhece o canal tal? Pô, sou fã número 1, vejo os vídeos desde os meus 7 anos. Eu disse, pô, então tá, achei o foco. É meu filho, cara. Tu fala que o cara tem 50 milhões de views. Que é isso, cara? Onde é que tira 50 milhões de não sei o quê? Gente, tu tem que estar ligado nisso. Porque continuar entretenimento é isso. Entretenimento pra gente da minha idade não funciona mais. A minha turma lá não quer ir no bar 1, bar 2, canto. Os caras começam a churrasco em casa. Sim. Então, os caras vão lá, daí os caras têm as casas, uns condomínios e tal. E o prazer é fazer um churrasco em casa, comprar carne. Não tem. E a gurizada tá pulsante, estão chegando aí, tu tem que saber. Qual é o anseio deles. Mas, doutor Eugênio, sem palavras, pela aula, pela presença aqui, que é isso, cara, por falar o que pensa de verdade, eu admiro muito isso, com certeza saiba que é um dos valores que me passou, é a gente externar o que pensa. Claro, hoje em dia com alguns cuidados, eu não sou a favor dos mimimi, né? Sempre falei quase tudo que eu penso, né? Mas agora cuidando um pouco mais. Mas assim, com respeito, né? As coisas que eu falo hoje em dia, continuo falando o que eu penso. Hoje em dia, com um tom de voz um pouco mais baixo, cobrando as mesmas coisas, mas sendo incisivo em outros. Então... Aceite os conselhos dos caras de 40, tá? Que são muito semelhantes aos dos caras de 60. Então, agradecer aos nossos patrocinadores também, que a gente não comentou sobre eles. Gente, desculpa. Só Red Bull, Espírito Santo, a Academia Rafael Toro, Cher e Caderode. Então, um abraço especial. E o Rafa, olha com a minha cabeça. E o Gabi não se inscreveu nesse canal do Eugênio. Ele viu toda essa aula aqui. As pessoas viram isso aqui, não se inscreveram no canal, não curtiram, não compartilharam
com os nossos colegas de entretenimento ou quem quer ouvir uma pessoa de extremo sucesso no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Argino, mais uma vez. Beijo, queridos, e obrigado por dar esse espaço para falar umas coisas que a gente gosta. Gente, é incrível ouvir tua história, né? Eu tô chegando por último aqui no entretenimento, mas é incrível, a gente já sabe que tu é quase uma lenda no nosso meio. Então, ter a oportunidade de ouvir aqui direto é incrível. Muito obrigada pelo tempo, pelo Obrigado pelo carinho. E lenda viva, eu tenho até medo. Senão eu vou ficar empalhado. É por isso que eu falo que é doutor. Doutor Eugênio é o doutor do entretenimento. Quero ver quem é que eu vou ouvir com 80, né? Se agora é o Orochi. Ó, a gente vai... Beijo, Orochi. Beijo, Orochi. A Alice, aquela vai dar...